A gente percebe que nem sempre os nossos maiores inimigos estão fora de casa e às vezes a gente não sabe que os nossos próprios inimigos são os familiares com a mentalidade de psicopatia e também e narcisismo. A mãe da personagem, ela é uma mulher meia narcisista que ela é manipulada ou consegue ser manipulada pela filha mais nova, porque o pai da protagonista não é o pai da filha mais nova. E isso que deixou confuso. Podia explicar um pouco do passado da mãe da personagem e o porquê, o motivo dela ter se separado e por que a personagem é assim com a outra filha e tem mais um carinho e trata a outra filha mais como se fosse o seu xodozinho pessoal. E isso é uma realidade que infelizmente não acontece só em alguns países, é uma exceção. É uma realidade que acontece em todos os países, no Brasil, na Turquia, nos países europeus. É uma realidade do ser humano que é muito frequente enfrentar narcisismo dos pais ou enfrentar manipulação de psicopatia do irmão mais novo, que às vezes pode ser psicopata, sendo que a pessoa não sabe. Eu não sou médica, não sou psicóloga, não sou formada em psicologia, mas eu fiz umas análises para este vídeo. Gente, vocês estão conseguindo escutar? Porque ontem eu achei que o áudio do outro vídeo. Vocês estão conseguindo me escutar perfeito em alto bom som? Porque eu achei que o áudio do outro vídeo estava baixo. Estamos com os problemas técnicos e estamos tentando resolver isso. Porque eu achei que o áudio do outro vídeo da polêmica da Belaína Fermi estava falhando, mas eu consegui arrumar no meio do vídeo ou no início do vídeo. Vocês viam porque o vídeo está baixo. Voltando ao vídeo. Porque às vezes é uma realidade de psicopatia e narcisismo que as pessoas enfrentam. O que é triste dizer. Pode acontecer nas famílias tradicionais e nas melhores famílias, gente. Isso é a realidade do ser humano. Não tenta vender uma ideia de família perfeita que não vai funcionar, porque nem toda família é perfeita. Quando eu era criança, eu escutava que muito esse título que família tem que ser uma família margarina, unida. E eu me sentia sufocada com esse título. Eu não gosto, eu detesto aquela frase de família muito perfeita. Desde criança, desde a minha pré-adolescência até hoje, com a minha formação adulta. Eu não gosto de um título da família muito perfeita, porque essa não é a realidade de todos. Bom, Força de Mulher, eu acho incrível que não mostra uma família muito perfeita, que nem as séries turcas não mostra ou tenta. As séries turcas tentam vender uma ideia de uma família muito perfeita, uma família muito unida. A maioria das vezes, as séries turcas tentam vender uma série de uma família perfeita, a mãe encobrindo o erro do filho para falar que a família dela é uma família de alta sociedade, para falar que o filho dela nunca errou, que o filho dela tá passando na melhor universidade, que o filho dela é o filho perfeito, que todas as mães têm inveja. E a série Força de Mulher toca no tema muito família, não só temas familiares, mas também toca no temas de amores, também toca no tema de amizades. E a Força de Mulher ensina duas lições que às vezes as mães que são fáceis de manipular, ela nunca vai gostar do filho que não pode ser manipulado,
que um filho que saca as atitudes meia manipuladoras do filho mais novo ou da própria mãe, dependendo do caso. E isso é uma realidade que muitas pessoas enfrentam e que muitas pessoas têm dificuldade de aceitar, que família não é perfeita, que a família pode ter erros, pode ter defeitos, os filhos podem mudar de personalidade dependendo do crescimento, ainda mais com a ideologia de hoje em dia, que é umas ideologias estranhas que confunde a cabeça do jovem e o adolescente. E Força de Mulher fala das ideologias, dos ensinamentos e das crenças que as pessoas acreditam na atualidade. Porque hoje em dia é difícil você ter o conceito certo. Se a mulher quiser querer casar, ter filho, maioria das vezes, as séries turcas tentam vender uma série de uma família perfeita, a mãe encobrindo o erro do filho, para falar que a família dela é uma família de alta sociedade, para falar que o filho dela nunca errou, que o filho dela tá passando na melhor universidade, que o filho dela é o filho perfeito, que todas as mães têm inveja. E a série Força de Mulher toca no tema muito família, não só temas familiares, mas também toca no temas de amores, também toca no tema de amizades. E a Força de Mulher ensina duas lições que às vezes as mães que são fáceis de manipular, ela nunca vai gostar do filho que não pode ser manipulado, que um filho que saca as atitudes meia manipuladoras do filho mais novo ou da própria mãe, dependendo do caso. E isso é uma realidade que muitas pessoas enfrentam e que muitas pessoas têm dificuldade de aceitar, que família não é perfeita, que a família pode ter erros, pode ter defeitos, os filhos podem mudar de personalidade dependendo do crescimento, ainda mais com a ideologia de hoje em dia, que é umas ideologias estranhas que confunde a cabeça do jovem e o adolescente. E Força de Mulher fala das ideologias, dos ensinamentos e das crenças que as pessoas acreditam na atualidade. Porque hoje em dia é difícil você ter o conceito certo. Se a mulher quiser querer casar, ter filho, e a série Força de Mulher fala isso, que hoje em dia é difícil criar filhos em uma condição saudável, em uma condição que não seja fácil de manipular para o lado errado. Porque muitas das vezes vão enfiar ideologias tipo do outro lado, que na Bíblia que fala que é o lado de Sodoma e Gomorra, que hoje em dia tem um nome específico. Tem que pôr que meninas tem que não pode ter escolha de querer casar no futuro, tem que são melhores que os homens, que elas podem ser o que quiser. Vai nessa, que ou tobogãzinho vai lá direto, que eu não vou nem falar o nome, que no Percy Jackson já fala onde que vão, ó, já fala. E essa mãe, ela tem dificuldades em criar duas crianças pequenas, tipo de 5 a 6 anos, por conta da realidade que ela vive. Depois que o seu marido se foi, ela se enfrenta em dilema difícil. Tipo, como que eu vou criar meus filhos em uma realidade que as mulheres têm dificuldades na vida? E aonde que meu filho, que é homem, vai ser ensinado uma ideologia que os homens são melhores que as mulheres, isso e aquilo. E ela entra num dilema confuso. E detalhe, ela está doente, ela meio que não pode se esforçar. Quando ela mais se esforça, mais ela tem crises de desmaio, a mãe das crianças, tá? E ela tá doente, tá cuidando dos
Ela tá criando os filhos doentes, é viúva, e ela entra num desespero, tipo, minha vida toda eu dependi do meu marido. E o que que eu vou fazer? Eu tinha melhores condições antes com ele. A gente trabalhava juntos, a gente é uma equipe. Depois que ele se foi, o que que eu vou fazer? Essa mãe entra no dilema como mães viúvas ou mães que estão divorciando ou são divorciadas. Entra, tipo, como que eu vou criar meu filho no século atual que impõe ideologias que não são verdadeiras e que nem sempre mostram que são ideologias que as pessoas são sempre felizes e que tudo vai dar certo na vida. É o maior medo de uma mãe solo criar os seus filhos hoje em dia. Por isso que as mulheres não querem ter filhos. Mas, Jordana, por que você tá falando isso? Porque este é o tema da série. Tipo, casar pra divorciar, ter filho só, ou criar só, ou às vezes, Deus me livre, que livre essas mulheres disso, mas infelizmente é uma realidade, que o marido vai com Deus ou não sabemos o destino. Só Deus. Que Deus proteja, que isso não aconteça com as mulheres. Porque criar um filho nessa atualidade já é difícil, porque tem ideologias que não tem contexto, não tem sentido e as pessoas não sabem por que estão lutando por essa causa, só vão nas ondas das outras pessoas. Tipo, pessoa que tem mente fraca cai na ideologia é uma coisa que não